Olá, meus amados, como vocês estão hoje? Tudo bem com vocês? Olha só, meninos, eu vou passar aqui hoje para falar com vocês, para fazer uma abordagem sobre o nosso segundo assunto e dar uma explanada aqui para vocês, de modo que vocês façam a segunda atividade de uma forma mais tranquila. Quem já fez, ok, tá bom? E quem não fez, vai adaptando, vai observando e prestando atenção aqui no assunto para poder fazer a segunda atividade, tá bom? Perceba, hoje nós vamos falar aqui do present perfect, tá? Que é o presente perfeito em inglês, certo? Quando é que nós usamos o present perfect no inglês, tá? Quando nós queremos expressar uma ação que ocorreu em determinado momento do passado e que continua ocorrendo até o presente momento. Quando eu digo, por exemplo, eu casei com Ed em 2006, tá? Foi uma ocasião, uma situação que ocorreu lá atrás, mas ela continua acontecendo no presente momento, tá? Eu passei no concurso em 2008. Foi uma ação que ocorreu num determinado momento do passado, mas que ela continua ocorrendo até o presente. Eu passei no concurso e beleza, assumi também posse e isso acontece até hoje, tá? E como que no inglês eu faço esse uso, tá? O verbo principal, tá? Nessa montagem do present perfect, nós vamos ter um verbo auxiliar, tá? Ou verbo de ligação, a gente pode chamar, e o verbo principal, tá? E esse verbo principal, ele vai estar sempre no particípio passado, tá? E aí a gente vai usar este verbo de ligação, que é o nosso verbo auxiliar, tá? Que vai ser, no caso, ou have ou has, que é o mesmo verbo, são os mesmos verbos que nós estudamos na unidade anterior, no assunto 1, tá? Então, observa aqui. Quando eu usar o meu verbo de ligação ou o meu verbo auxiliar, tá? Dependendo do sujeito, eu vou usar have ou has, né? Vocês não devem esquecer o quê? Que se eu tenho he, she e it, tá? Eu terei o has, tá? Nos demais pronomes, eu terei o have, beleza? Tá? Ele que será o meu auxiliar. Eu terei o has ou have, mais um verbo principal flexionado no particípio passado. Professora, como que eu sei como é que fica esse verbo no particípio passado? Eu vou dar uma explanada aqui com vocês e eu coloquei aqui uma tabela aqui no grupo, tá? Como ficam os verbos, tanto no passado normal, quanto no particípio passado, tá bom? E aí nós temos dois tipos de verbos no inglês, tá bom? Os verbos irregulares e os verbos regulares. Qual é a grande diferença? O nome já está dizendo, né, meninos? O nome já está dizendo aqui para vocês. O que é regular, gente? Regular é uma coisa que segue um padrão. Regular é uma coisa que segue um modelo, tá? Então, ele segue uma regra, beleza? E de modo geral, os verbos regulares são aqueles verbos que têm o ed no final para indicativo deste particípio passado ou até mesmo do passado. No inglês, o interessante é que esse indicativo aqui de passado, ele serve para o pretérito imperfeito, o pretérito perfeito, tá? Para o mais que perfeito, enfim. Não tem aquelas nomenclaturas diferenciadas como nós temos no português. No inglês, um serve para tudo, tá? Então, perceba, de modo geral, para eu conjugar esse verbo regular, perceba que eu tô falando de regular primeiro. No passado, eu vou colocar o ed no final verbal, tá? Então, como tu pode ver aqui, ó, worked. Worked derivou de work, que é o verbo trabalhar. Trabalhou ou trabalhado, eu terei worked, tá? Que é o meu verbo mais o ed indicativo de tempo decorrido. Só que por eu ter esta regra aqui, não quer dizer que em todos os verbos que eu vi na minha vida, que aparecerem em inglês, desculpa, gente, eu vou sair colocando o ed. Eu tenho particularidades para isso. Então, olha lá. De modo geral, é o ed, tá? Só que eu vou ter verbos que já terminam em e, né? Então, se o meu verbo já terminar em e, como é no caso de dance, e aí eu só vou colocar o de dado para esse indicativo de particípio passado, tá? Se o meu verbo for amar, love, já é um verbo que termina em e, então eu só vou colocar o de loved, beleza? Então vamos lá, regra geral, coloco o ed
tá? Se o meu verbo terminar em desculpa, eu já só coloco o D, tá? Se eu tenho um verbo que termina em Y, tá? Antecedido de vogal, perceba. Verbo terminado em Y, que eu tô falando só do play aqui por enquanto. Antecedido de vogal, eu só coloco ED. Repetindo, verbo terminado em Y, antecedido de vogal. Certo? Qual é o outro que eu posso ter aqui para dizer para vocês? Pray, né? O verbo rezar, pray, tá? Pray é o verbo rezar, que ele é um verbo terminado em Y, antecedido de vogal. Beleza? Então, eu só vou colocar o quê? O ED. Rezar, rezado. Tá? Mas, se o meu verbo for um verbo terminado em Y, antecedido de consoante, aí eu tiro esse Y final e coloco IED. Perceba, se o verbo terminou em Y, antecedeu vogal, só coloquei o ED. Se o verbo terminou em Y, antecedeu consoante, eu tiro o Y e coloco IED. Outro exemplo, o verbo negar em inglês, tá? Que é deny. Eu tenho o verbo terminado em Y, antecedido de consoante. Isso quer dizer que para eu flexionar no particípio passado, eu tirei o Y e terei aqui, ó, denied. Beleza? A outra particularidade é quando eu tenho o verbo terminado em CVC, que eu chamo, que é consoante, vogal e consoante. Por exemplo, o verbo stop. Se eu for olhar as 3 últimas letras aqui dele, eu tenho consoante, vogal e consoante. Então, neste caso, eu duplico a consoante final e coloco o ED. Vamos ver outro exemplo. Digamos que eu tenho o verbo planejar, que é plan. Se eu for olhar as 3 últimas letras do plan, eu tenho consoante, vogal e consoante. Então, para eu flexionar o particípio passado, duplico a consoante final e coloco o ED, planned. Beleza? Tá? Essa é a particularidade que vocês vão ter. Então, aí, o que nós vamos ter? O uso do have ou has, mais os verbos principais flexionados com o ED no final. Tá? Temos a frase afirmativa, né? Temos o modo afirmativo aqui, que é o sujeito, verbo, tá? Verbo auxiliar, verbo principal flexionado aqui, mais o complemento, sujeito, verbo auxiliar, verbo principal mais o complemento, aqui o ED, mais o resto da oração, beleza? Por que aqui é has e aqui é have? Porque Marta é she. E vocês lembram lá que no he, no she, no he e no it, nós vamos ter has. E tudo que remeter a eles também que for um adjetivo ou um substantivo, tá bem? E they, tá? Have. Todos que não forem he, she ou it, tá? Eles terão um auxiliar have, tá? Então, a frase afirmativa, o modo afirmativo é sujeito, verbo e complemento. Interrogativa, que eu falo para vocês. A interrogativa, o verbo, ele vai iniciar a oração. Ah, professora, mas eu tenho um verbo de ligação ou verbo auxiliar, que é o has ou have. Como que eu vou trabalhar com ele para saber qual é que é o verbo que vai iniciar a minha oração? Já que a senhora está dizendo que na interrogativa, os verbos iniciam a oração. Ora, sempre você vai iniciar a oração na interrogativa com o auxiliar. Ou é o has, ou é o have, dependendo do sujeito da oração, tá? Então, aqui, como eu tenho Marta, né? Eu tenho has. Aí, eu ponho o meu auxiliar, ponho o meu sujeito, o verbo principal, o resto da minha oração e o ponto de interrogação, se eu estou tratando de uma interrogativa. A mesma coisa para o segundo exemplo, tá bem? They have, né? Então, eu inicio com have aqui, sujeito, they, verbo principal e o restante da minha oração com ponto de interrogação aqui, porque eu estou tratando de uma interrogativa, tá bem? E a frase negativa, o amor da minha vida, vai lembrar que eu tenho para indicativo de negativa em inglês o not. Só que nesta situação em que você terá o seu verbo auxiliar
mais o verbo principal flexionado para o particípio passado, é importante ressaltar e você lembrar que esse not, ele virá depois sempre do auxiliar. Então, ele virá depois ou do has, dependendo do sujeito, ou do have. Depois que você puser o not ou depois do has ou depois do have, é que você vai colocar, então, o verbo principal flexionado. Isso você vê aqui e vê aqui. E depois o verbo principal flexionado. Beleza? Agora vamos lá para as questões para iluminar a cabeça de vocês. Olha só que coisa mais tranquila para vocês fazerem. Conjugar os verbos que estão dentro do parênteses no particípio passado. Ou seja, nós já temos em todos esses exemplos aqui os auxiliares que vão seguir, tá? Os auxiliares que vão seguir cada sujeito já estão na oração. Então, você vai pegar esse verbo aqui e colocar aqui no particípio passado. Seguindo o quê? A regra. Ah, é um verbo que termina em Y antecedido de vogal? Ponho ED. Ah, é um verbo que já termina em E? Ponho D. Ah, é um verbo terminado em Y antecedido de consoante? Tirei o Y final e coloquei o I e D. Ah, é um verbo terminado em CVC, como eu falei ainda há pouco, consoante, vogal e consoante? Beleza, duplico a consoante final, né, do meu verbo e ponho ED. Isso tu vai fazer com esses verbos aqui. Não esquece que a tabelinha de flexão está aqui no grupo, tá? Ou, se você tiver dificuldade, for mais fácil, você vai lá no Google e ponha tabela de flexão de verbos regulares e irregulares, tá? E essa aqui, a mais fácil que tem, né? Passe as frases abaixo para a forma interrogativa e negativa, conforme no exemplo dado. Felipe has traveled to Belém with his friends. Interrogativa vai iniciar com o auxiliar. Por quê, professora? Porque é Felipe, né? Felipe é quem? He. E nós sabemos que para he, she, it, nós temos has. E para as demais pessoas, nós temos have. Então, tá aqui, iniciei com o meu verbo auxiliar, sujeito, verbo principal flexionado, ora, se é uma interrogativa, ponto de interrogação. Negativa, eu tenho o meu not que virá sempre depois do meu auxiliar verbal. Relembrando, eu tenho has aqui, porque Felipe é he. Então, Felipe has not traveled to Belém with his friends. Beleza? E esse modelo que você tem aqui, você vai replicar nessas outras orações aqui. Lembrando que a interrogativa inicia com auxiliar e a negativa, o not vem depois do auxiliar, antes do verbo principal flexionado para o particípio passado. Beleza, Creuza? Espero ter podido ajudá-los. Beijo grande, tá? E uma excelente atividade para vocês.